Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação da Venezuela com o Brasil, meu amigo. A Venezuela começou a cobrar imposto de importação do Brasil entre 15% e 77%. Olha que coisa, meu amigo, é o que eu falo para vocês. O Lula não percebeu ainda o tamanho do buraco que essa briga com os Estados Unidos está jogando a gente. Por quê? Porque no momento que você se enfraquece no comércio mundial, os outros países começam a achar que podem pisar em cima de você. É lógico, você está desesperado. Ah, mas o Brasil, não sei o que lá, mas você não consegue vender mais para os Estados Unidos, né? Vai ter que vender para a Venezuela, né? Então eu vou proteger a indústria nacional da Venezuela aumentando os impostos aqui. É o que o Maduro está fazendo, é lógico. E não vai ser o único, não. Vai ter vários países no mundo que vão aumentar a taxa de exportação do Brasil, justamente porque os Estados Unidos aumentou a taxa de importação do Brasil. Todos eles temem que o Brasil acabe exportando mais para aquele país e assim prejudicando o empresariado local, né? Vocês lembram disso? Quando os Estados Unidos botaram tarifa na China, teve muito empresário no Brasil falando a mesma coisa. Não, porque tem que se proteger da China, porque agora que a China não pode vender mais para os Estados Unidos, vai querer desovar os artigos todos aqui no Brasil. Nós temos que proteger o Brasil, temos que aumentar as tarifas com a China. Pois é exatamente o mesmo princípio, né? É quem mandou o Brasil entrar nessa roubada de, por algum motivo, querer perseguir Bolsonaro de forma louca, como está querendo perseguir agora, né? Essa notícia foi sugerida por Ei Nerds Tranques Peter aqui, autorizado a mergulhar até 40 metros e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa, né? Nada como um dia após o outro, né? Há pouco tempo atrás, logo que o Trump botou tarifas enormes na China, tava o pessoal, os empresários brasileiros preocupadíssimos, não porque a China vai inundar o Brasil com exportações, porque agora que eles não podem mais vender para os Estados Unidos, vão vender para o Brasil, vão baixar o preço e vender aqui para o Brasil. Nós temos que proteger a indústria nacional, né? A lógica é exatamente a mesma que a Venezuela está aplicando aqui, né? E é só a primeira, porque isso vai ser aplicado por vários outros países, todos eles com medo de que o Brasil desove a produção nacional no mercado deles, né? E aí tem que proteger a indústria nacional e coisa e tal. Bom, eu acho isso tudo uma grande besteira, eu já falei para vocês, né? A riqueza numa sociedade você gera quanto mais você compra e vende das outras pessoas. Então, o ideal seria que ninguém tivesse taxa de importação nem de exportação, que todo mundo pudesse comprar e vender à vontade, e isso daria o máximo de comércio entre o mundo todo, e isso geraria o máximo de riqueza para o mundo todo. Mas vocês sabem, né, a idiotice do povo, essa ideia de proteger a indústria nacional cola com uma galera, e não tem nada que se possa fazer quanto a isso, né? Mas o mais engraçado disso daqui é que não apenas você tem o problema da proteção da indústria nacional, mas você tem também a Venezuela. O Maduro, ele não era amigo do Lula, né? O Lula gostava tanto do Maduro, tão chegados, tão amigos, tão bacana, né? Pô, olha só, o Brasil tem um problema geopolítico no mundo, porque o Brasil brigou com todo mundo, o Brasil gosta do Irã, da Rússia e da China só, e no final das contas, pô, e a Venezuela era o único país aqui da América Latina que o Brasil, que o Lula gosta de verdade, é da Venezuela, e agora a Venezuela sacaneou o Brasil, meu amigo. Venezuela ignora acordo e passa a taxar produtos do Brasil, certamente com a ideia de proteger a indústria da Venezuela, né? Sem aviso prévio, a Venezuela começou a cobrar imposto de importação sobre os produtos brasileiros que seriam isentos mediante a apresentação de certificado de origem. Representantes dos setores locais envolvidos na operação ainda apuram por que o país vizinho passou a fazer isso. Eu já estou explicando para vocês. É lógico, o Maduro está se protegendo. Por quê? Porque o Brasil agora, que não pode vender para os Estados Unidos, vai ter que procurar outros mercados, vai ter que desovar a produção em outros mercados. E esses mercados todos vão querer proteção também. É o que eu falo para vocês. No final das contas, essa ideia de que a tarifa dos Estados Unidos prejudica só o Brasil mesmo, só o Brasil com os Estados Unidos, é uma ilusão. Prejudica o Brasil com todo o mundo, né? O Brasil passa a ser visto como um pária internacional.
E mais do que isso, a Venezuela está sabendo que agora é da turminha, o Brasil não tem opção, vai ter que fazer negócio com quem? Com Venezuela, com o Irã, com a Rússia, com a China, não tem outros países. Ninguém mais vai querer fazer comércio com o Brasil. Então, a opção é essa, né? Vão aumentar o preço. Tanto a Venezuela, quanto Cuba, quanto Nicarágua, quanto a Rússia, quanto o Irã, eles veem o Brasil como um filé muito apetitoso, porque é um Brasil que tem uma economia ainda razoável, ainda dá para sugar dinheiro da economia brasileira por um tempo antes dela afundar completamente, o que, lamento informar vocês, inevitavelmente vai acontecer, vai afundar a economia brasileira totalmente, né? Aqui, ó, o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela, o Eduardo Fulano de Tal, desconfia que a cobrança seja uma nova ordem do governo venezuelano em relação a países do Mercosul, ou um erro do sistema de cobrança. É um erro. Não é um erro, meu amigo. É porque os Estados Unidos estão cobrando imposto. É lógico, eles estão querendo proteger os empresariados locais, né? Assim, ele prepara uma carta para a Embaixada Brasileira em Caracas com as informações que conseguiu. E aí, o que eu vou dizer para vocês? É lógico que o Lula vai ficar, mais uma vez, vendido nessa história, né? Não consegue negociar com o Trump e não consegue negociar com o Maduro. Por quê? Porque o Maduro vai exigir que ele reconheça o governo do Maduro como legítimo, né? E, de novo, é mais uma vergonha para o Brasil acontecer isso, né? Aqui, ó, a Federação das Indústrias do Estado de Roraima iniciou apurações internas para identificar as dificuldades para aceitação pela Venezuela dos certificados de origem de produtos brasileiros, né? De novo, eu explico para vocês, é porque a Venezuela sabe que o Brasil está frágil agora, porque os Estados Unidos rejeitou os produtos brasileiros, botou tarifa de 50%, eles vão aproveitar, vão botar tarifa também. E não vai ser só a Venezuela não, tá? Já estou adiantando para vocês, vão ser vários países que vão colocar tarifa no Brasil em decorrência da tarifa americana. É óbvio que vai acontecer isso, né? O Ministério das Relações Exteriores do Brasil não enviou resposta sobre o aviso, sobre o assunto até a publicação da reportagem, porque, lógico, o Mauro Vieira está mais perdido que cego em tiroteio, o Celso Amorim, que em tese não tem cargo nenhum, mas que é efetivamente o chanceler brasileiro, também não sabe o que fazer, tá todo mundo batendo cabeça, ninguém sabe o que fazer e vamos todos nos fuder nessa brincadeira. Eu vou dizer para você qual é a solução disso daqui. Acaba com o processo do Bolsonaro, acaba com a censura nas redes e pronto, resolvido o problema, né? Aqui, ó, tá o pessoal da Jovem Pan, também colocando aqui. Empresários brasileiros foram pegos de surpresa após o governo da Venezuela anunciar nessa quarta-feira a aplicação de tarifas entre 15% e 77% sobre produtos vindos do Brasil. Não, que absurdo, como assim? Meu amigo, isso foi rápido na Venezuela, porque a Venezuela é uma ditadura. Então o Maduro manda e já acontece. Os outros países vão fazer a mesma coisa, meu amigo, só estão esperando mais um tempo, só vai ter um processo que leva um pouco mais de tempo, porque são democracias, mas vai todo mundo cobrar a tarifa do Brasil também, né? Aqui, ó, amigo da onça, né? O William Saliba tá falando aqui que o Maduro também taxou o Lula, né? Meu amigo, o Maduro, é lógico, é o que eu falo para vocês, em democracias existe o respeito pelo povo. Você consegue negociar coisas pelo interesse do povo, que no final das contas é o mesmo no mundo inteiro. Todo mundo no mundo inteiro tem o mesmo interesse, que é melhorar de vida, ter uma boa educação, ter uma boa condição de vida, ter alimento, ter uma boa educação para os filhos e pronto, né? Quando você vai para ditaduras, o ditador tem interesses diferentes. O ditador quer cada um uma coisa, que é a grandeza da pátria e não sei o que lá, umas idiotices dela sem sentido, né? Então, agora, no final das contas, é isso que está acontecendo. O Maduro está vendo a fragilidade do Brasil e está botando tarifa. E não vai ser o primeiro, não vai ser o último, pode ter certeza, né? Aqui, ó, Brasil aciona a Embaixada da Venezuela para esclarecer taxas na importação. Vai ser o mesmo papo que teve lá com os Estados Unidos, que está todo mundo batendo na porta lá, não consegue falar com ninguém. Porque o motivo é óbvio, o governo Lula está sendo visto como um pária mundial. Já estamos no nível da Venezuela. Quanto antes a gente trocar o Lula e trocar o Alexandre de Moraes, melhor a gente resolve a nossa situação. Mais rápido a gente começa a recuperar a nossa situação.